para falarmos e comentarmos a lição da escola dominical. Falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, bairro de Boa Esperança, estado de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Falamos aqui da igreja sob a liderança do pastor James Costa. Estamos aqui com o professor Marcos, que irá comentar comigo, e com a minha pessoa, irmão Reis. Hoje nós iremos comentar a lição de número 7, a lição de adulto, que tem como tema a responsabilidade individual. Mas antes de iniciar propriamente a lição, eu quero lhe convidar para se inscrever no canal, para deixar o like e para compartilhar este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que com certeza suas vidas serão edificadas na palavra do Senhor. Então a lição que nós iremos comentar hoje é a lição de número 7, que tem como tema a responsabilidade individual. O texto áureo encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática diz o seguinte da lição: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Então a palavra de Deus é contra o fatalismo. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 28, que você poderá ler na aula da escola dominical. Então a lição do número de hoje, ele vai ter como base o livro de Ezequiel, o livro que vai retratar ali em grande parte do povo ali no exílio babilônico, após a serem levados cativos pelos caldeus pelo rei Nabucodonosor. E havia ali naquela época um ditado popular, um costume, um ditado que nós vemos em Ezequiel capítulo 18, no versículo 2. É um ditado que era frequentemente falado entre tantos que estavam exilados ali, foram levados para a Babilônia, como também aqueles que ficaram em Jerusalém. E que também podemos encontrar esse ditado em Jeremias 31:9 e em Ezequiel 18:2. E esse ditado é justamente uma repreensão, a partir daquele momento, sobre Deus vai usar o profeta para repreender o povo. E vai dizer que a partir daquele momento não iriam mais dizer aquele ditado. E o que é que diz esse ditado? Então temos uma ideia aí errônea, e vemos então que o profeta nesse momento ele vai ser usado praticamente como um teólogo. Ele vai iniciar uma doutrina, a questão da maldição hereditária, que era comum na ideia, uma má interpretação daquele povo. Então o versículo diz o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse versículo, a interpretação é que os pais lá no passado comeram uvas, e as consequências do desgaste, as consequências que ficaram na boca foi dos filhos. A ideia é que os pais pecaram e os filhos estão colhendo os frutos do pecado do pai. Essa era a interpretação que havia ali entre aqueles que ficaram em Jerusalém após no exílio e aqueles que foram levados cativos. E é sobre isso que a lição vai falar sobre hoje, sobre esse tema. Com base neste ditado, eles diziam, os israelitas, os judeus, diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Que o exílio ali babilônico era a consequência dos pecados dos seus antepassados, e que eles não tinham nada a ver com aquilo. Essa era a ideia que reinava, mas iremos verificar realmente o que é que a lição vai falar. Que a salvação é individual, o pecado é individual, a responsabilidade ela é individual. Muito bem, meus queridos. A gente vai entrar no primeiro tópico da lição, onde fala sobre a máxima usada em Israel, o qual esse primeiro tópico ele vai ter 3 subtópicos, certo? Para a gente destrinchar aqui nesta aula, muito bem relatada pelo nosso irmão professor Reidson. No primeiro subtópico ele fala o seguinte: ele fala uma máxima equivocada. O ditado popular que diz o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo. Muito bem relatado aqui pelo nosso irmão, professor,
o qual existia essa máxima, não é? Que uma geração passava de pai para filho e que eles sempre iam herdar essa maldição, muito mal interpretada, né? E equivocada, que está lá escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e também Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 9, certo? A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Ou seja, essa história de maldição passada de geração para geração, ela era uma forma equivocada que o pessoal via naquela época, certo? Ela não permanece. Cabe aos filhos, sim, relatar aquilo que ele vai querer para a sua vida. Então, é uma máxima que realmente não existe na nossa vida de hoje, traçando um paralelo com antigamente, no Antigo Testamento, não é isso? Que os filhos tinham que herdar isso dos pais. Então, isso não é verdade. Veja a expressão que diz, ó, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, que diz o seguinte: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Isso, traçando para os dias de hoje, é muito bem a gente lembrar sobre até salvação, né, nosso irmão? Porque muitos falam, não, porque a salvação vai passar de... Não, a salvação é individual. Cada um ele tem que se preocupar com a nossa salvação, principalmente isso que passamos para nossas futuras gerações, que é aquela visão que os antepassados tinham naquela época, era muito mal equivocada, certo? Então é um princípio divino. Isso é lembrado na história de Israel. Está lá escrito em 2 Reis, capítulo 5 e versículo 6. Ou seja, desde aquela época, né, já se existia esse certo texto e base equivocadamente, certo? Qual hoje nós temos tratado isso aí, passado para as gerações futuras, que isso não existe. Maldição eterna, ou seja, era uma forma equivocada, não é? Que uma máxima que realmente não existia, não é isso, nosso irmão? Exatamente, e observa aqui, como foi falado, né, que ela é baseada no decálogo, né, nos mandamentos, o terceiro mandamento, né, e a expressão é daqueles que me aborrecem, então é daqueles que permanecem no erro dos pais. Aí sim, eles vão colher o fruto do erro, mas aqueles que não aborrecem, aqueles que mudam o caminho, aqueles que têm outro comportamento, consequentemente ele não vai herdar essa maldição, né, eles não vão ser castigados, cada um ele vai, né, colher aquilo que plantou, né, que já é uma doutrina ali do Novo Testamento. Então o segundo subtópico vai falar sobre Jeremias e Ezequiel, tratam do assunto. Como falei na introdução, essa máxima era comum e usual entre o povo ali, tantos que ficaram, né, em Jerusalém, aqueles que não foram levados para o exílio, como também daqueles que foram levados. Então era uma forma até mesmo de se desculpar e de justificar, dizer que eles não tinham feito nada para receber aquele tipo de castigo, aquele tipo de pecado, né? Que os pecados não eram deles, eram dos pais, e que eles estavam pagando por algo que eles não fizeram, né? Era uma forma de se desculpar, né? De se eximir de qualquer culpa. Mas aqui o profeta, né? A palavra profeta em Jeremias, ela é escatológica, ela vai, quando ele vem falar, né, tanto do capítulo 13 ao capítulo 33, né, na Bíblia ela foi introduzida, ela foi editada, ela não foi separadamente, ela tem uma temática que é a temática do livro da consolação, assim como as lamentações, ela é editada separadamente, mas aqui o 30 ao 33 ele é enxertado assim no livro de Jeremias, mas é um tema à parte, podemos assim falar, que é justamente sobre isso. E aí quando o profeta vai falar sobre essa questão que nunca mais eles iriam falar isso, fazendo uma escatologia, falando do futuro, no futuro glorioso, quando Cristo vier reinar, né? No futuro em que Judá e Jerusalém estarão, em que Israel e Jerusalém estarão sob o mesmo governo, um governo messiânico. É nesse contexto que nunca mais será que esse provérbio em Israel nunca mais será anunciado. E aí, quando Ezequiel fala desse mesmo tema, ele é uma proibição, ele proíbe de falar, porque ali ele vai mostrar, olha, isso aqui é um juízo de Deus, vocês estão aqui porque vocês merecem, porque vocês pecaram contra Deus e também são culpados, e por isso está aqui, não é culpar só os pais, né? Então, como foi falado pelo professor Marcos, foi uma má interpretação que durou gerações, né? Até a geração ali do exílio que carregava essa máxima,
que é a base da nossa lição, o versículo base da nossa lição, né, o contexto ali em Ezequiel, mas que nós vemos aí e estamos vendo, iremos ver ao longo da lição, que justamente é uma má interpretação para justificar, né, um pecado, a desgraça que o povo estava ocorrendo com eles, mas que na verdade, se eles estavam correndo, é porque eles também tinham culpa, né, eles também carregavam essa culpa e por isso estavam sofrendo as consequências, professor. Muito bem, agora nós vamos entrar no subtópico número 3, que fala sobre o problema em nosso tempo, né, no qual a gente vive hoje. Fala o seguinte: a doutrina das uvas verdes e dentes envoltados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como a batalha espiritual, ou seja, um movimento infiltrado que isso veio passando de geração a geração, de forma que muitas das vezes alguns líderes não percebiam isso aí e terminavam passando para os membros, para as pessoas que as suas futuras gerações, de forma errada, certo? Então, essa parte do ensino é conhecida como extravagante doutrina da maldição hereditária, ou seja, não existe essa doutrina que, não, você teve a maldição, os seus pais erraram, você vai continuar errando, seus filhos vão continuar errando. Não existe. É uma maldição que realmente isso aí não existe. Então, quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo essa passagem do terceiro mandamento do decálogo não pode ser aplicada aos crentes. Lá está escrito lá em Romanos capítulo 5, dos versículos de 8 a 10. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus Cristo de todo o nosso coração, todo o nosso pecado mais na frente, nós vamos ver aqui, que é jogado no mar do esquecimento. Nós somos uma nova criatura. Nós passamos a ser uma nova criatura. Certo? Então, pois as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando o homem realmente se arrepende daquelas práticas pecaminosas que nós praticávamos, e realmente passamos a ser uma nova criatura, tudo aquilo ali foi deixado para trás. Imagina os nossos pais, quando eles pecaram, né? Então, devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Ou seja, hoje nós, como líderes, professores, nós temos que orar e perseverar e ensinar para que essas coisas que foram passadas e ensinadas errada outrora não tenham um avanço, não tenha uma evolução, de forma que as pessoas não venham a conhecer a verdadeira mensagem, aquela que Cristo deixou na cruz do Calvário, que quando morreu foi para nos tirar, nos resgatar de todo o mal, de todo o nosso pecado. Porque a partir daquilo ali, se o ser humano se arrepender e deixar a prática pecaminosa, nós somos uma nova criatura. Então tudo aquilo ali foi apagado. Então isso aí nós podemos ver de forma clara, o qual a Bíblia relata isso aí. Então hoje temos que observar esse problema que com certeza está infiltrado nos nossos tempos de hoje. E cabe a nós que fazemos uma futura geração. Então nós acabamos de ver o primeiro tópico, certo? Da nossa lição, com 3 subtópicos, no qual falamos sobre uma máxima equivocada. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto, certo? E também o problema do nosso tempo, certo? Com isso a gente conclui o primeiro tópico da nossa lição, onde falamos a máxima popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Remetia à ideia de que os filhos pagariam os pecados dos pais. Mas isso nós vimos que foi totalmente errado e equivocado. Não é isso, nosso irmão? Exatamente. Então vimos aí que foi uma interpretação errada e que, infelizmente, algumas igrejas nos dias atuais, né, propagaram essa ideia e infiltraram algumas doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. E agora o segundo tópico da lição, que traz como tema sobre a salvação para todos os seres humanos. Então a salvação é para todos os seres humanos. E o primeiro subtópico vai falar a esperança para o pecador. Os versículos 21, 22 e 23 do livro de Ezequiel, em seu capítulo 18, que é o texto bíblico em classe, né, qual nós não iremos ler aqui por questão de tempo, mas ele vem falar justamente sobre que mesmo que aquele que cometa impiedade, que seja ímpio, que cometa injustiça, mas que se ele se arrepender, ele alcançará a salvação.
né? Então isso vai mostrar que a esperança, ainda há esperança para o pecador, mesmo que ele peque, mesmo que ele erre, mesmo que ele ande no caminho tortuoso, mas se de fato em algum momento ele se arrepender, ele se converter de seus maus caminhos, e se converter de suas más ações, ele terá a oportunidade de se redimir, né, e ser salvo. E isso vai mostrar qual é a vontade de Deus, né, que a salvação é para todos os seres humanos, né? E essa interpretação, esse ensinamento, justamente, ele vem antecipar os ensinamentos que vêm aparecer lá no Novo Testamento, o qual podemos ver lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que vai dizer que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quando Paulo vem falar e escrever a Timóteo, vai mostrar que a vontade de Deus não é que alguém se perca, não é que seja destruído. A vontade e o desejo dele é que todos venham ter o conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. Infelizmente todos não serão, porque assim não querem ser salvos. Mas a vontade de Deus é que sejam salvos. E também vemos esse mesmo ensinamento em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, o qual diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Então observa que Deus retarda em cumprir algumas coisas porque ela é longânimo, a paciência dele é enorme. Por quê? Porque o objetivo do Senhor é que todos tenham o maior tempo para que mais pessoas se encontrem com a verdade e cheguem ao arrependimento. Então vimos que há esperança então para aquele que é o pecador, para aquele que comete pecado, né? Se ele se converter e se ele se arrepender dos seus maus caminhos. Muito bem relatado aqui, né? Vamos agora entrar no segundo subtópico da nossa lição, do tópico 1, que fala o seguinte: refutando um pensamento falista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Ou seja, mais uma vez nós estamos vendo que de forma errônea era se ensinado que as pessoas pagavam pelos erros dos pais, certo? Como está escrito lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades, não é? Então o pessoal, ele pensava nisso aí. Ele tinha essa conclusão. Então Deus proíbe o uso desse ditado popular, porque a responsabilidade é individual. Ou seja, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, a nossa responsabilidade é individual, certo? Não cabe a nós refutarmos falácias em que os nossos antepassados tiveram culpa e a gente vai levar uma culpa para toda a vida. Não. O profeta Ezequiel, ele fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta no versículo 20. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Ou seja, eu próprio tenho que me garantir, eu próprio tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Então, de forma que pensamentos que foram passados de forma errônea, eles são falidos, eles não existem dessa forma aí. Não é isso, nosso professor? Exatamente. E aí, para concluir esse contexto do segundo tópico, duas situações. Então, o texto base lá em Ezequiel capítulo 18, do versículo 22 e o versículo 22 e 24, ele vai narrar aí duas situações, né, que podem acontecer. A primeira é a situação se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, de todo tipo de maldade, de iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. É a primeira situação. Então, se a pessoa comete pecado, se ela comete iniquidade, e aí ele vai narrar vários tópicos aí, Ezequiel, que a gente não vai comentar aí, falar sobre a questão de dar ao pobre, a questão de ser egoísta, a questão de ser adúltero, enfim, várias situações. Mas se ele se arrepende, se volta para Deus, ele como juiz, ele concede um perdão para esta pessoa. É a primeira situação. E a segunda situação, ao contrário. E aí vai falar que a lição.
Mas se pelo contrário, o justo, aquele que comete justiça, aquele que faz aquilo que é o correto, aquele que faz a vontade do Senhor, mas se ele se desviar de sua justiça e cometer injustiças, iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão como que ele transgrediu. Então, se ele tiver feito justiça na vida toda, mas se ele começar em algum momento a transgredir, a pecar, a errar, não se fará memória, não se fará menção, não se fará lembrança daquilo que ele fez de correto. E naquele seu erro, ele morrerá. Então, aqui nós vemos aí duas situações. Aquele que é o pecador, que comete injustiça, mas que no fim ele se arrepende, volta-se para Deus, ele alcança o perdão, a misericórdia. E aquele que é justo, que faz justiça, mas que em algum momento ele começa a transgredir e ele vai morrer pelaquela transgressão. Então, é possível sim ser salvo e perder a salvação, ou de forma temporária, né, que a gente pode se arrepender, ou de forma definitiva, como vimos aí em 2 Pedro, capítulo 2, do 20 ao 22. Então esse aí é o terceiro tópico da lição. Então vimos aí sobre a salvação, que é para todos os seres humanos. Vimos que há esperança para o pecador, aquele que se arrepende, ele alcança a misericórdia e pode ser salvo. Refutando o pensamento fatalista, né, lá da Babilônia, que acreditava-se sobre a justificativa que o povo estava recebendo, a culpa pelos pecados dos pais. E essas duas situações, que tanto o pecador ele pode alcançar a misericórdia, se arrepender, o perdão, como aquele que é justo, e se ele começa a transgredir, ele vai morrer devido aos seus pecados. Então o ensino do livro de Ezequiel revela que a salvação ela está disponível para todos. E vimos então que a responsabilidade ela é individual. Não adianta culpar, tentar achar culpado. Não, cada um ele responde aí pelos seus atos. Muito bem, né? O que importa não é o começo nem o meio, e sim o fim de todas as coisas. Nós vamos entrar agora no terceiro tópico da nossa lição, já terminando, né? O qual tem 3 subtópicos também. O qual o primeiro subtópico ele fala sobre uma pergunta retórica. O tópico terceiro ele fala sobre a reação de Israel, uma pergunta retórica no versículo 25. Na verdade são 2 perguntas, certo? Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão o levita teu irmão? Qual está lá em Ezequiel capítulo 4, 14, que diz: então disse eu, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. Certo? Então, Arão, o irmão de Moisés, ele já refutava isso aí. Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Olha só que pergunta, né? Que muitas das vezes nós paramos, analisamos, refletimos de como foi o nosso passado, como será o nosso futuro. O nosso futuro depende de nós mesmos. O meu passado foi ruim, mas o meu futuro só depende de mim. Então, está escrito aqui alguns versículos no Evangelho de Marcos, de Ezequias também, certo? De João, de Coríntios. Então, tudo isso está contido não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Então, depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os dos povos torcidos, certo? Então, o caminho do Senhor Deus, sempre ele é correto, sempre ele vai existir de uma forma correta. Os nossos, que são torcidos, não é? Então, queira Deus entrar na nossa vida, que nós seres humanos deixamos Deus entrar na nossa vida, para que Ele aprume o nosso caminho, que aquele caminho que nós tivemos, através de nossos pais, gerações antigas, que foram tortuosos, que a partir da minha geração, a partir da gente, sejam consertados pelo nosso Senhor e Salvador, certo?
Não é isso, nosso irmão? Exatamente. Então, nesse contexto que mostra que o caminho do Senhor é o correto, é o justo, é o reto, e o nosso caminho que é torto, o nosso caminho que é torcido, entramos aí no segundo subtópico, que vai falar sobre a justiça. E então Ezequiel ele vai mostrar, né, essa lei da responsabilidade individual. Ele vai mostrar ao povo que o povo ele é culpado pelos seus próprios erros. E ele vai mostrar justamente que essa lei da responsabilidade individual é uma lei justa, porque Deus ele é justo. E aí ele vai mostrar que ele está de acordo com os atributos divinos, que dentre os vários atributos divinos existe a justiça. Esse atributo é manifesto no castigo ao pecador e na premiação do justo. Então Ezequiel ele vai mostrar justamente isso, que Deus é justo, então ele premia quem é justo, né? Ele premia aquele que é justo, mas ele também castiga o pecador. Então Deus ele vai julgar. E aí esse versículo nós podemos ter uma base também no Novo Testamento, quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 2, versículo 6. E lá ele vai dizer: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E ele no versículo vai dizer: o juízo de Deus no dia do Senhor, no dia da ira do Senhor, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, porque o Senhor ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então ele tem condições de ser um juiz justo, por conhecer tudo, por nada estar encoberto perante ele. Então é essa a ideia que Ezequiel ele vai mostrar ali ao povo, que Deus ele é justo juiz e vai recompensar cada um. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara que com todas as letras, que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição. Salmo 7:11 vai dizer: Deus, um justo, é um justo juiz. Então, ele vem confortar e vai dizer: não se preocupe, porque Deus é um justo juiz. Então, aquilo que você fez, você vai receber segundo a medida que você realizou. E como Deus é um justo juiz, ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Muito bem, a gente agora entra no terceiro subtópico, do tópico 3, que fala sobre o arrependimento, não é? Que sem ele é quase impossível a gente ver a Deus. Então, fala o seguinte: Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, costumais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, sem resposta do povo, não é? Então, nós seres humanos, que erramos muito, constantemente, diariamente, se nós não pararmos num ponto, não é? Através da misericórdia de Deus, e se arrepender dos nossos atos, está tudo terminado. Então, a resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Né? O exemplo mais claro que a gente pode se lembrar desse texto, professor, é do ladrão da cruz. A Bíblia não fala o que foi que o ladrão fez, mas no último momento dele, ao lado de Jesus Cristo, ele se arrependeu. E o que foi que Jesus Cristo disse? Hoje mesmo ele estarás comigo no paraíso. Então a resposta é clara, que se nós, não adianta o que nós fizermos outrora, no passado, se nós se arrependermos, não é? E confessarmos de todo o nosso coração, com certeza nós estamos perdoados. Então, todos precisam de arrependimento. Não é só eu, não é só você, não é só A, não é só B. Então, todos nós precisamos de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus, né? Que lá em Isaías capítulo 55, o que ele fala? Versículos 6 e 7 que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está bem pertinho de nós, temos que invocar o seu santo nome todos os dias. Aí vem o conselho mais contundente que diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-o para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então Deus perdoa, não importa aquilo que nós fizemos no passado. Se nós se arrependermos, né, de todo o nosso coração, Deus perdoa. Então essa é a história, ela se repete em nossos dias de hoje, atuais, porque a tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas nossas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois
nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nós, seres humanos, pecadores, temos direito à salvação através do arrependimento. Porque eu concluo dizendo, não importa aquilo que passou, o começo ou o meio, o mais importante é o fim. Tá certo? Então aqui, com essa palavra, nós terminamos aqui o terceiro tópico da lição, certo? Que teve 3 subtópicos, o qual falamos sobre a reação de Israel, né? Uma pergunta retórica, a justiça, sobre a justiça, certo? E o arrependimento, que é a palavra certa, chave, não é, nosso professor? Exatamente. Então, vimos então que Ezequiel vai refutar esse imaginário, esse ditado comum havia ali em Jerusalém do exílio, e nós vimos então que cada um, como diz lá em Lamentações capítulo 3, que cada um queixe-se, né, dos seus próprios pecados, né, e que cada um também será recompensado, né, por sua obra, por aquilo que fez. Então vimos então que a responsabilidade é individual. Isso sim, né, e nós não viemos a introduzir essas doutrinas, né, nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, sobre essa possível maldição hereditária, né, essa interpretação errônea ali do terceiro mandamento, né, quando fala, né, que a maldição irá perpetuar na terceira e a quarta geração, mas daqueles que aborrecem ao Senhor. Então, se o homem ele se arrepende, ele alcança a misericórdia. Se o homem se arrepende, ele é nova criatura, como vimos na lição, e não há nenhuma maldição sobre ele. Então, esta é a lição de hoje, a lição número 7, sobre a responsabilidade individual. Então, agradecemos, né, a Deus por este momento, por este comentário, por estarmos juntos, né? E novamente lhe incentivo a se inscrever no canal, a compartilhar, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e que assim as suas vidas possam ser edificadas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus te abençoe.